Locais abandonados são com certeza o palco para vários crimes e cenas de terror. A exploração desses locais se tornou um conteúdo extremamente popular na internet. Diversas pessoas nos últimos anos dedicam seus canais e praticamente todos os seus vídeos a explorações urbanas, ou como ficou conhecido na internet gringa, Urbex Vídeos. Um dos canais que mais se destacou com esse tipo de conteúdo foi o canal chamado Urbex Hill. O dono desse canal dedicou diversos vídeos à exploração urbana, e em alguns vídeos, algumas coisas saem do controle. O meu nome é Flap, e hoje eu irei falar sobre explorações urbanas que deram errado. A primeira exploração que eu estarei falando é sobre uma fábrica abandonada, chamada de The Westinghouse Factory. Dando um resumo, no começo do vídeo o narrador explica um pouco sobre a fábrica. A fábrica era produtora de equipamentos de luz, antes de ser abandonada nos anos de 1979. Uma curiosidade muito bacana é que essa fábrica foi o palco de uma das cenas do filme Vingadores. A cena na qual a Viúva Negra é interrogada por guardas. Urbex entra na fábrica e já se depara com um ambiente bem decadente. Segundos depois, o mesmo vê um buraco e diz: "Isso não pode ser seguro." E logo em seguida, ele escuta barulhos de tiros. Wow, look at that. That could not be safe. You hear somebody shooting. Um ponto que eu gostaria de destacar é que logo adiante dos barulhos de tiros, Urbex se depara com um colchão e diz: "Eu acho que alguém está dormindo aqui." É importante vocês destacarem isso, porque daqui a pouco tudo fará sentido. Depois de ir ao andar de cima, Urbex decide ir ao subsolo da fábrica e se depara com um ambiente ainda mais decadente, com muita água escorrendo e acumulada por vários cantos da estrutura, com o próprio Urbex exaltando o quanto aquele lugar era sujo. I guess somebody's been sleeping in here. It's pretty sad. Alright, let's check the basement out. It's already pretty creepy. A lot of water dripping. Pulando um pouco mais o vídeo e depois de Urbex ouvir diversos barulhos, o mesmo se depara com uma entrada. E após entrar nela, ele se depara com um homem em posição fetal. Mesmo com o Urbex fazendo barulhos após ver o homem, e também fazendo barulho ao entrar no lugar, o homem não tem sequer nenhuma reação, e se mantém na mesma posição, totalmente em silêncio. This place is so wet. Oh, scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro?
Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Urbex se sente muito mal com a cena que presenciou, e então ele volta ao local e decide ajudar o homem com $20. Voltando ao mesmo lugar, Urbex se depara com o lugar totalmente vazio, e o homem havia desaparecido. Mesmo explorando mais o lugar e fazendo diversos barulhos, Urbex não tem nenhum sinal do homem, e então, com muito medo, decide seguir adiante. Depois disso, Urbex não tem mais nenhum contato direto com o homem, a não ser no final do vídeo, que o mesmo cruza com o homem novamente, mas o homem apenas passa por uma área e vai embora sem notar a presença de Urbex. Depois disso, Urbex sai do local e volta à sua casa. Certamente essa exploração foi muito tensa, e o destaque principal com certeza foi o homem, que estava simplesmente em posição fetal e sem esboçar nenhuma sequer reação. Porém, para os que assistiram o vídeo mais atentamente, é possível enxergar este mesmo homem diversas vezes. Quase todas as vezes o homem apenas observa Urbex, sem fazer nada. Parar para pensar que todo esse tempo o homem estava lá, observando Urbex, e o mais bizarro é pensar por quais os motivos do mesmo estar fazendo aquilo, observando nas sombras. Mas com certeza esses motivos não são coisas boas. There's a lot of bats down here too. Damn. Shit. Down here too. Damn. Nesse segundo vídeo, Urbex decide explorar um templo maçônico. Novamente, ele dá uma breve explicação sobre o ambiente no qual ele está explorando. Para um breve contexto, a maçonaria teve suas origens em associações medievais, a partir do século XIII. A principal característica da maçonaria é ser uma espécie de grupo seleto de pessoas, e esse é o motivo de tantas pessoas teorizarem sobre a mesma, dizendo que a maçonaria supostamente seriam os Illuminati e estariam tentando alcançar a dominância global. Voltando ao vídeo, Urbex adentra o local e novamente se depara com um ambiente largo e muito decadente, com móveis destruídos e as suas paredes e estruturas totalmente vandalizadas. Primeiro, Urbex decide ir ao andar de cima, mas não explora muito por lá. O mesmo diz que o chão está totalmente acabado e pode ceder a qualquer momento. Então, após isso, Urbex decide voltar aos andares inferiores. E ainda descendo as escadas, as gravações captam uma cabeça espiando pela porta. Porém, rapidamente, a mesma desaparece. E então, após descer totalmente as escadas e chegar perto da porta, a mesma simplesmente se fecha. Então, no auge de seu medo, Urbex decide pegar a sua arma e investigar o que estava acontecendo.
Dando um chute, o mesmo se depara com absolutamente nada, o cômodo inteiramente vazio. Então, Urbex decide sair desse local, com o mesmo falando até que poderia ter sido o vento. Depois de explorar o andar inferior, Urbex novamente volta ao local, e ao tentar abrir a porta, o mesmo tem que fazer muita força, como se algo estivesse a empurrando. Após conseguir abrir a porta, Urbex diz um olá, para saber se alguém estava ali, e alguma coisa responde o mesmo com sim. Shit. Fucking door just closed. My fucking gun. What the fuck? Hell no. For real. I can't even open the door. What the hell? Hello? É tão nítido que até mesmo as legendas automáticas do YouTube conseguiram identificar a voz, respondendo o Urbex. Além desses acontecimentos no começo do vídeo, nos exatos 10 minutos é possível escutar algo ou alguém tossindo, e nesse mesmo momento Urbex se assusta e afirma com toda a certeza que alguém havia o tocado. Após isso, nada mais acontece, e Urbex novamente sai do local. Essa exploração sim foi muito bizarra, ainda mais levando em consideração o fato de algumas teorias circularem sobre alguns rituais envolvendo sacrifícios e a maçonaria. Talvez esses rituais sejam verdade, mas as almas dessas pessoas sacrificadas nunca conseguiram escapar do lugar. Nessa última exploração, Urbex vai a uma rua chamada Elderwood, no leste de Cleveland, em Ohio. Como de costume, Urbex decide dar um pequeno resumo sobre o local. Essas construções foram construídas entre 1920 e 1930. Naquele tempo, Cleveland era uma das cidades mais saudáveis em Ohio. Nos anos 60, a população de Cleveland foi de 2% para 67% negra. Em 1990, um grande incêndio aconteceu em Elderwood, destruindo diversas construções e retirando diversas vidas de pessoas que moravam na área. O fogo causou tanto dano que eventualmente causou o abandonamento de toda a área. Só por esse começo de vídeo e resumo básico, podemos ver que esse local é muito pesado, com o próprio Urbex dizendo que foi o local de diversas mortes, envolvendo um grande incêndio. No geral, o vídeo é parado, com nenhum acontecimento marcante, apenas Urbex explorando as casas totalmente decadentes. Portanto, estarei pulando para o final do vídeo, onde acontece a maior delas. Urbex decide entrar em uma casa de tijolos, e até então estava tudo certo. Depois de explorar a casa, Urbex vai ao subsolo da mesma e se depara com um ambiente muito decadente, principalmente na parte do teto. Então, Urbex entra em uma passagem com espécies de celas de madeira. Urbex passa rapidamente a câmera entre as madeiras, e é possível ver uma espécie de cadáver dentro dessas caixas.
O mais estranho, com certeza, é o cadeado trancando aquela porta. Comparado ao ambiente, o mesmo aparenta estar em um ótimo estado e parece ter sido colocado há pouquíssimo tempo. Em outro ângulo de fora, é possível ver que o mesmo local que o cadáver estava escorado, a parede estava molhada. Isso é comum na decomposição, e um cadáver começa a soltar líquidos internos por volta de 12 a 24 horas após a morte do indivíduo, o que significa que, de fato, aquele cadeado é sim novo, e seja lá o que esteja dentro dessa jaula, foi colocado há pouco tempo suficiente para tornar Urbex não só uma testemunha, como também uma possível vítima. Algumas pessoas disseram que isso possivelmente poderia ser uma pareidolia. A pareidolia é um fenômeno do cérebro humano que percebe padrão ou significado familiar em um estímulo aleatório ou ambíguo, geralmente enxergando rostos ou figuras humanas desse tipo. Mas levando essa teoria em consideração, o que explicaria o cadeado e aquele líquido, por exemplo. Com certeza, essa foi uma das piores explorações do canal Urbex Hill, e o mesmo não irá esquecer o que viu. Como dito antes, explorações urbanas e locais abandonados são extremamente perigosos e devem ser feitos por especialistas devidamente preparados para qualquer situação. Caso ao contrário, alguma das coisas que citei nesse vídeo podem acontecer, ou até mesmo pior. O meu nome é Flap, e até o próximo vídeo.